frustração de não poder viajar é Tatiana. Ano passado, ela aproveitou uma promoção dos raios da UF e comprou um pacote. Boa noite, boa noite. Sou o Geraldo. Tá? Hoje, 29 de agosto de 2023. Hoje é a nossa 7ª aula da UC6, Instrumentação e Controle. Estou com as turmas de Juiz de Fora e Santa Luzia. Boa noite, Adriano. Boa noite, Valdeci. Espero que esteja tudo bem com vocês. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Aqueles que, porventura, não puderem assistir a aula nesse momento, essa aula está sendo gravada e a gravação da aula, assim como essa apresentação, vai estar disponível para vocês ainda hoje. Ok? A qualquer momento aí que vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, quiserem manifestar opinião aí, fiquem à vontade. Pode ativar o microfone, pode escrever no chat, o que for melhor para vocês. Vamos que vamos. Estamos aqui, nossa penúltima aula, tá? Semana que vem é a nossa última aula de instrumentação e controle. Vocês têm ainda 2 atividades por fazer, tá? Que é a atividade 4 e 5. A atividade 3, o prazo dela encerrou nesse final de semana, dia 27. Então, a atividade 4 e 5 está aberta para vocês fazerem lá. A atividade 4 é basicamente a pressão, que é o tema da aula de hoje. A atividade 5 fala um pouquinho de processo. A atividade 3 foi temperatura, ok? Então, ficar atento, vocês têm até o dia 10 de setembro, 10 do mês que vem, para fazer 2 semanas, né? Tá? Tranquilo aí para fazer. Então, atividades objetivas, tá? Só de marcar. Então, a atividade 4 é AD até o dia 10, a atividade 5 é AD até o dia 10 fazer. Lembrando que vocês têm 2 oportunidades de fazer essa atividade, então ficar atento e não deixar para o último final de semana fazer, faz ela antes. Se ela não aparecer para vocês mandam mensagem direto para a monitora, que é ela que consegue dar a ativação da segunda chance quando ela some, tá? Ok? Então não deixa para a última hora. Na aula de hoje falaremos sobre técnicas de medição de pressão. Nas aulas anteriores nós começamos falando de medição de nível, depois foi vazão, temperatura, e entre essas 3 grandes variáveis aí a gente falou dos sistemas de controle, né? Então estamos falando das técnicas de medição e técnicas de controle ao mesmo tempo, por isso se chama instrumentação e controle. As referências bibliográficas, né? A gente tem o livro Instrumentação e Controle disponível para vocês no ambiente virtual. Quem quiser trabalhar com alguma literatura complementar, né, a gente sugere o livro Controle de Processos Industriais ou Instrumentação Industrial para ampliar os conhecimentos. A variável de processo é pressão. Tá? Qual a importância da medição de pressão em processos industriais? Né? Então, por que medir pressão? Pressão é uma força, né? Quando a gente fala de medição de pressão, a gente nos remete muito para a máquina a vapor, né? As locomotivas, a pressão do vapor de água aquecido era que fazia o movimento, então tinha a questão da caldeira, né? Então é uma das unidades de variáveis aí mais antigas, usadas industrialmente falando. Então, tinha a medição da pressão, porque se você deixar a pressão exceder muito numa caldeira, ela vira uma bomba, né? Tá? Uma caldeira com excesso de pressão, o risco de explosão é muito grande. Então, você tem que ter esse controle de pressão. Tá? A gente tem na nossa casa aí a famosa panela de pressão, que ela não tem um medidor de pressão, mas ela tem uma válvula de escape de pressão e além da válvula de segurança. Essa válvula de escape não funcionar, a válvula de segurança abre e libera a pressão para o ambiente para que não gere essa explosão.
Só. Pois não, Adriano? Então, no caso, a pressão, ela é medida só no vapor, porque eu, assim, cresci a vida inteira vendo, igual, por exemplo, a água, quando está aberta, pressão de água. Então, no caso, a pressão é só medida em litros por segundo, né? Não, isso é vazão. Isso aí é vazão. É unidade Ah, sei. métrica e por unidade de tempo é vazão. Pressão, a gente vai ver aqui, é Uhum, uma força exercida sobre uma área. Por exemplo, pressão que para nós aqui no uhum, Brasil é quilograma-força por centímetro ao quadrado. Entendeu? Então é a força uhum, exercida sobre uma área. Ela pode ser medida, tá, em vapores, tá, em gases, assim dizendo, então a pressão de um gás, mas pode ser também pressão em líquidos, tá, com movimento dinâmico, né, ou até mesmo estáticos. Tá? A gente mede, por exemplo, a medição de nível, tá, é feita através da medição de uhum, pressão. Também dá certo. uhum. E aí ela é medida ao quadrado e cúbicos não, né? Não, não. Cúbico tem a ver com volume, né? Então, para Uhum. medição de pressão, a gente tem uma unidade de força e uma Ah, é porque você unidade tinha de comentado área. do líquido, líquido geralmente ele dá volume, né? Sim, mas é uma unidade de força, porque o conceito de Uhum, pressão é força exercida sobre uma determinada área. uhum, aham, ok. Então, quando a gente fala em pressão, a gente fala da uma unidade de força e uma unidade de medida de área. A área é ao quadrado, por isso que você tem essa dúvida Uhum, por relação ao cúbico. É a mesma coisa que a gente pensa em uhum, velocidade, né? Velocidade é deslocamento em função do tempo. Então, por exemplo, uhum, a gente tem a velocidade em metros por segundo, quilômetros por hora, milhas por hora, por exemplo, e a gente tem a pressão, ela é uma função da força em função do tempo, desculpe, da área, não do tempo. Tranquilo? uhum. Não, ok, tranquilo. Então, vamos seguir aqui, tá? Se continuar com dúvida aí, aparecer outra, fica à vontade, tá? Beleza. A pressão tem usualmente como unidade de medida milímetros de mercúrio, tá? Essa foi o primeiro sistema de medição de pressão que foi criado, tá? Então ele usava o mercúrio, que é um metal líquido, tá? Essa unidade de medida resultou de uma experiência feita pelo físico italiano, que é o Evangelista Torricelli, tá? Olha as datas aí, ó, 1608 a 1647, tá? 400 anos atrás, tá? Torricelli esboçou um tubo cheio de mercúrio em um recipiente contendo também mercúrio. Em um dado momento, o mercúrio contido no tubo não escoava mais para o recipiente. Com isso, ele verificou que existia uma pressão externa, tá? Que é a atmosférica, que impedia que todo o mercúrio do tubo escoasse para o recipiente onde ele estava esboçado. Portanto, estava inventado o barômetro, tá? Que é um instrumento que mede a pressão atmosférica. Tá? E serve também para medir a pressão de qualquer gás. Então, o barômetro mede principalmente a pressão atmosférica e também mede a pressão dos outros gases. Portanto, estava inventado o barômetro, né? Então, a ideia é essa aqui, ó. Então, eu tenho um recipiente com o mercúrio e tem uma ampola de mercúrio cheia de mercúrio. Ela estava toda preenchida. Ele vem colocar ela aqui dentro aqui e vai escoar, vai esvaziar dessa ampola aqui uma quantidade de mercúrio. Essa quantidade de mercúrio aqui vai indicar a pressão em função dessa altura aqui, ó, tá? A pressão do ar empurra esse mercúrio, tá? Aqui ficou praticamente um vácuo, que o mercúrio desceu, tá? E aqui a gente tem uma determinada altura. Então eu tenho o mercúrio aqui embaixo e o mercúrio aqui. Esse deslocamento que teve aqui é a capacidade de medir a pressão que ele teve no experimento de Torricelli. O princípio de Pascal, que é outra, e equação manométrica, tá? O princípio da lei de Pascal estabelece que uma pressão aplicada em qualquer
qualquer ponto de um líquido em equilíbrio, ou seja, o líquido está em homogêneo, né, em situação estática, transmite integralmente em todas as direções. Então, se eu puser um líquido dentro dessa garrafa aqui e fizer uma pressão empurrando esse líquido, essa mesma pressão aqui vai ser exercida de forma igual em todas as áreas, em toda a parede do tubo aqui. Tá? Suponhamos que uma garrafa cheia de líquido, o qual é praticamente incompreensível, tá? A característica do líquido, que é diferente do gás, né? O gás, a gente consegue reduzir o espaço dele comprimindo o gás. O líquido não é compressível, tá? Ele não diminui o volume se eu fizer força sobre ele, tá? Se aplicarmos uma força de 10 kg força numa rolha de 1 centímetro quadrado de área, tá? Empurrando aqui, o resultado será uma força de 10 kg força a cada centímetro das paredes da garrafa. Então, 10 kg por centímetro. A mesma força que eu aplicar aqui, em cada centímetro quadrado da garrafa, vai sentir essa força. Se o fundo da garrafa tiver uma área de 20 centímetros aqui, tá? A cada centímetro estiver sujeito a uma força de 10 kg, teremos como resultante 200 kg força aplicada no fundo da garrafa. Então, a força exercida aqui no fundo da garrafa vai ser muito maior do que aquela aplicada aqui, tá? Porque é força em função de área. Aí as forças, para cada área vai ter uma determinada força, uma área maior vai ter um conjunto de somas de força, somatórias de força. Esse é o princípio, tá, do macaco hidráulico, do sistema de balanceamento hidráulico, né? Considerando o sistema hidráulico onde a força F1, que é esse aqui, tá, é aplicada sobre um êmbolo de área A1, então eu tenho aqui uma força, que é um peso, né, de 10 kg força, 10 quilos, tá? E tem uma área aqui de 1 centímetro quadrado. Então eu apliquei aqui, tá? A pressão resultante se transmite em todas as direções, resultando na aplicação de uma força F2 sobre o êmbolo A2. Então, essa força aqui, para cada centímetro dentro desse líquido aqui, ó, tem 10 kg força aqui na parede. Como o líquido aqui ele está estabilizado, e do lado de cá eu tenho um outro peso aqui, ó, tá? Que vai estar, só que com uma área 10 vezes maior, ó, a área aqui é 1 centímetro, a área aqui é 10 vezes maior, a força aqui vai ser 10 vezes maior. Então, ele tem a capacidade de levantar um peso aqui, aplicando um peso de 10 kg aqui, é capaz de levantar um peso de 100 kg do lado de cá. Ok? Então, a transmissão é feita pelo fluido aqui. A hidráulica trabalha assim, né? Se o pistão se move 10 centímetros, desloca 10 centímetros cúbicos do líquido. Um líquido, 1 centímetro vezes 10 centímetros, 10 centímetros cúbicos. Então, se eu deslocar 10 centímetros aqui, ó, que é esse movimento daqui até aqui, com esse peso, tá? 10 centímetros de líquido se movimentarão somente 1 centímetro de pistão aqui, ó. Então, eu vou ter um movimento aqui de 1 centímetro. Então, eu preciso deslocar mais no lado de menor peso para deslocar menos, mas conseguir uma força de peso maior aqui. Então, essa é a característica do sistema hidráulico. A energia transferida será igual a 10 kg vezes 10 centímetros, ou seja, 100 kg força por centímetro. Então, como aqui já tem 100 kg, vai só 1 centímetro. Nesse ponto também teremos a energia de 100 kg força, tá? Que é 1 centímetro por 100 kg. Então, o sistema hidráulico, o macaco hidráulico, funciona desse jeito. Por que que a gente pega um macaquinho hidráulico para levantar um carro lá, faz força nenhuma e levanta o carro, tá? Aí o que que acontece? A gente está empurrando um fluido, fazendo uma força numa área pequena, deslocando o fluido, e ele vai levantando o carro. Depois é só aliviar, o carro desce normalmente, tá? Conceitos aqui, tá? Definições. A pressão, que é representada pela letra P, exercida sobre uma superfície, é igual ao quociente da força
aplicada perpendicularmente, ou seja, fazendo o ângulo de 90 graus, a uma área A de superfície. Para uma mesma força, quanto menor a área de sua aplicação, maior será a pressão exercida. Então, a pressão é igual à força dividida por área. Essa pressão pode estar em Pascal, a força em Newton e a área em metro quadrado. Então, quando a força é em Newton e a área em metro quadrado, a pressão está em Pascal. Tá? Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó. Força aplicada na área gera uma pressão. A lei de Pascal, né, o acréscimo de pressão em um ponto de um líquido em equilíbrio é igualmente transmitido em todos os outros pontos. Aqui é a simplificação daquele exemplo anterior lá, né? Se eu colocar uma força de 10 newton aqui, tá? Que seria um peso, né? Tá? E fazer o movimento aqui, o fluido vai vir para cá e eu vou ter uma força aqui, como essa área aqui, comparação das duas áreas, essa área aqui, segunda área da pressão 2 aqui é 10 vezes maior, eu vou ter uma força 10 vezes maior. Então, com uma força de 10 newtons, eu obtenho uma força de 100 newtons. Tá? Só que tem um detalhe, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Para mim gerar uma força de 10 newton aqui, eu tive um deslocamento aqui. Esse deslocamento do lado de cá vai ser na mesma proporção que a força aumenta, o deslocamento diminui. Então, se a força aumentou em 10 vezes aqui, esse deslocamento reduziu em 10 vezes. Então, eu tenho que fazer um deslocamento 10 vezes maior no sistema. Então, considerando que pressão é força sobre área, tá? Que a pressão, tá? Como a questão da lei de Pascal, né? A mesma pressão do fluido que vai estar de um lado vai estar do outro, tá? P1 vai ser igual a P2. Nessa área nesse êmbolo do P1 aqui, força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Conhecendo as forças e sabendo as áreas aqui, então eu tenho essa proporção. Então, se eu aplicar uma determinada força em uma área conhecida, do outro lado eu conhecer a área, qual vai ser a força? Só aplicar a regra de 3 aqui que você chega no resultado. Multiplicação cruzada. Tá? Esse é um princípio que a gente usa. Unidades de pressão, tá? A unidade de pressão usualmente utilizada no sistema métrico industrial é o quilograma-força por centímetro quadrado. E no sistema inglês industrial, tá? É o PSI. PSI significa libra por polegada ao quadrado. Então, o PSI, por exemplo, a gente abastece gente vai num posto de gasolina e encher o pneu do carro lá, normalmente o marcador está em PSI. Tá? As unidades de medida Pascal, que o símbolo é o PA, a gente tem Newton por metro quadrado, outra unidade de medida, Newton por metro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado, libras por polegada ao quadrado, libras por polegada ao quadrado, o PSI, né? Milímetros de coluna d'água, tá? A gente consegue medir a pressão por água também, tá? Por H2O, né? Então, H2O, milímetros de H2O. A gente tem, aqui não está relatado aqui, mas nas outras vão estar, o metro de coluna d'água também, a gente tem milímetros de coluna d'água e metros de coluna d'água também. O milímetro de mercúrio, metro de mercúrio a gente não tem não, tá? Unidade geralmente utilizada na pneumática ou na hidráulica tem o bar, tá? Esse bar, ele quase que equivale a 1 quilograma-força por centímetro quadrado. Na teoria, a gente consegue atribuir a relação entre eles matemática de 1 para 1, mas eles são quase 1 para 1, tá? Então, a gente equivale a eles. Então, a pressão no sistema internacional, né? A força vai estar em Newton, a área em metros quadrados,
e a pressão em Newton por metros quadrados. Então, no sistema internacional é esse. No sistema MKS, tá? A força está em quilograma-força, kgf, a área em centímetro quadrado e a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, a gente tem essas características. Lembrando que 1 quilograma-força é igual a 9,81 newton, que é a lei da gravidade, tá? Então a equivalência entre o sistema internacional e o MKS, tá? O 1 newton, 1 quilograma-força, 9,81 newton, para fazer essa mudança aí. Porque metro para centímetro é praticamente direto e o outro é a correlação entre eles. Aqui a gente tem algumas tabelas de conversão de unidade, né? Hoje a gente usa muito aplicativos no celular, até no Google mesmo, você quer converter de quilograma-força para PSI, ele já te dá direto na primeira máscara dele, sem mandar para nenhum site. Então dá para fazer, né? Aqui é o DI para, né? O DI é essa coluna vertical aqui e o para as linhas aqui, né? Por exemplo, DI ATM para bar, né? 1 ATM é 1,01325 bar. Tá? De bar para quilograma-força por centímetro quadrado, por exemplo, aqui, ó. 1 bar equivale a 1,02 quilograma-força. Tá? De quilograma-força aqui por centímetro quadrado para o bar, né? 0,98. Então, é 2% de diferença entre eles. 1 pascal, né? De pascal para quilograma-força. Tá? Tá aqui, ó. 1 pascal equivale a 0,00010, vem o número quilograma-força. Tá? O PSI, né? Do PSI para o bar, por exemplo. Não? 1 PSI é 0,0698 bar, né? E 1 bar, 14,5 PSI. Então, cada 14,5 PSI equivale a 1 bar. E assim por diante. É só usar a tabela aqui. Aqui eu tenho uma tabela mais completa, também tem mais unidades, né? Aqui tem o bar, o milibar, o pascal, quilopascal, megapascal, quilograma-força por centímetro, metro de coluna d'água, tá aqui, ó, tá? O milímetro de Hg, tá? PSI, pés de água, tá? Aqui é metros de água, aqui é pés de água, polegadas de água, polegadas de mercúrio, com todos esses aqui com as relações de conversão, dá para trabalhar também. Aqui tem os símbolos aqui. Conversão entre unidades. Tá? Por exemplo, represente 5 bar em PSI. Então, como é que eu faço? Eu estou com uma pressão de 5 bar, mas quantos PSI serão? Eu volto aqui, né? Cadê o bar aqui? Bar está aqui para o PSI. PSI está aqui, ó. 1 bar, 14,504 PSI. Então, são 5 bar vezes 14,504. Fazendo a conta aqui, dá 72 PSI. Então, uma pressão de 5 bar, 72 PSI. 10 kg-força por centímetro quadrado em quilopascal. Tá? Vendo a tabela, quilograma-força por centímetro quadrado por quilopascal. Está aqui, ó. Então, tem que multiplicar por 98,06. Então, pego 10, 98,06, 980,665 quilopascal. Então, conversão usando tabela dessa forma, usando calculadora ou com aplicativo, já é direto, né? Dúvidas, perguntas? Até agora? No caso, a pressão lá, quando você coloca lá, por exemplo, tem um vaso de pressão, aí tá lá, igual tem o manômetro lá, 1, 2, 3, 4, 5.
Aí, no caso, para mim saber a pressão real que está lá, por exemplo, o ponteirinho está no 5. É multiplicar esse 5 por esse 14.504 aí para saber a pressão interna em PSI, porque lá está, parece que a unidade que está lá, acho que é quilo, acho que é quilo, que acho que é kg, está lá. Quilograma-força por centímetro quadrado. Uhum, Se você quiser transformar em PSI, é só fazer essa multiplicação aqui. Mas não é por 14,5, uhum. não. Vai ser um número bem parecido aqui, ó. Quilograma-força para PSI. Cadê o PSI aqui? Tá aqui. É 14,22, ó. Uhum. Tranquilo? Mas é só você Ah, fazer essa sei. multiplicação. Uhum. Tranquilo? E o princípio lá do êmbolo hidráulico lá é como se fosse da seringa, né? Ele É. empurra, vedado, porque igual eu tenho aqui uma cadeira de barbeiro aqui, que igual o da minha máquina lá, o pistão parece que ele é vedado, não sai o ar, porque é hidráulico de solenoide, né? Que como ele é manual, e ele é bem parecido com o macaco, só que o macaco, o pistão dele não sai, e o daqui da cadeira ele já sai. Aquilo ali faz alguma diferença no funcionamento dele, porque acho que o que empurra para levantar e abaixar é o ar que tem antes do óleo, né? É o alívio, né? O, o da cadeira, ele é uma bombinha que você você pedala ela, não é isso? Isso, justamente. É tipo o macaco. O macaco tem Sim. aquele caninho que você vai forçando, só que aí para descer ele você tem que rodar de novo aquele É, parafusinho que tem para ele descer. E já no caso da cadeira, não é só pisar até no fundo que ele desce. sim. O que que acontece? Naquele sistema da cadeira, tá? Quando você aperta até no fundo, quando você está bombeando sem ir Uhum, até o fundo, ele está funcionando como se você uhum, estivesse batendo uma bomba para encher um pneu de uma bicicleta. uhum. Isso. Quando você chega no fundo, aciona uma válvula de alívio, Uhum. que permite, se for hidráulico, né? Eu não sei se a cadeira é hidráulica, tá? Tem algumas que É são. hidráulica. Se for hidráulico, ele permite que o óleo que você bombeou ele retorne para o bujão lá de baixo, lá, para o reservatório. Uhum. Não, ok. Igual ela tá dando, tem hora que ela desce sozinha. Será que é por conta que ela tá aberta em cima ou não tem nada a ver? Existe um sistema que é o que a gente chama de uma válvula unidirecional. Sistemas Uhum, hidráulicos usam essa válvula unidirecional. O que que acontece? Às vezes, toda válvula unidirecional, ela é um sistema tipo uma esfera, um retentor e uma mola. uhum, Quando você empurra o óleo, quando você está bombeando, ele consegue, se for no caso da esférica, é um sistema cônico, a pressão que você está empurrando, ela vence a mola e a esfera abre o espaço para o fluido passar. Quando você uhum. recua, a mola vai lá, empurra a esfera e fecha o orifício para não voltar. Normalmente garra uma sujeira ou alguma coisa, aí o fluido consegue voltar. Ah, sei. Não, bacana. Aí precisa de manutenção. Ou a válvula estraga, se ela tiver Uhum. se ela for de plástico, alguma coisa assim, essas válvulas estragam com muita facilidade, as de plástico. Não, eu já até desmontei ela, tirei, e tem uma tampinha de baixo com parafuso, e desmontei ela toda, troquei o óleo e tudo, mas continua a mesma coisa. É, você tirou uma E aí eu molinha com a achei que esfera? Tem uma isso, molinha. tem isso embaixo lá, tem uma molinha com a esfera, a molinha ela é até daquela ela não é daquela flexível, né? Ela é mais dura, tipo, é bem É dura uma, mesmo, amor. é uma mola de compressão, que ela fica com parafuso. Isso, uhum, isso mesmo. E aí eu até achei que poderia estar acontecendo por estar aberto em cima, porque todos os hidráulicos que eu já vi lá na empresa, aonde sai o pistão, ele é vedado e o pistão não sai. E já o dela, você puxa a cadeira, você fixa a base no chão e puxar a cadeira, ele sai. E o óleo, aí você vê o óleo, você bomba o óleo sem a cadeira, você vê o óleo subindo. Ou é o problema da válvula de retenção, ou os retentores do cilindro. O Uhum. cilindro ele tem É, os e, e, retentores. e tem um vazamento que está saindo embaixo também, que eu não consigo descobrir onde que ele está de jeito nenhum.
Provavelmente é esse vazamento aí, algum retentor furou aí não consegue pressurizar. Tranquilo? Uhum. Não, ok. Beleza, valeu. Beleza, então. Seguindo. Aqui a variável de processo de pressão, né? Cálculo de força de um cilindro, né? Que você está falando de cilindro aí, né? Aí o que que acontece? Qual a força de avanço em quilograma força desse atuador, né? Quando ele avançar aqui, qual que é a força que esse símbolo aqui vai fazer em quilograma força? As características. O diâmetro interno dele aqui é 2 polegadas do lado do avanço, tá? E a pressão de trabalho vai ser 710 PSI. Então você vai colocar uma força que é uma pressão aqui, uma pressão de 710 PSI e sobre uma área de área não, desculpa, um diâmetro de 2 polegadas. Então, para mim, como eu estou trabalhando como PSI polegada e eu quero saber a força em quilograma, eu tenho que fazer as conversões, né? Converter a unidade, né? Polegada para centímetro, 2 polegadas é 2 vezes 2,54, cada polegada, que é o dedão do rei lá, é 2,54 centímetros. Então, eu tenho 5,02 centímetros de diâmetro, não de área, tá? E para transformar de PSI para quilograma-força, eu pego 710 e multiplico por 0,0703. Onde você saiu esse número aqui, Geraldo? Tá aqui, ó, de PSI. Cadê o PSI? Para quilograma-força. Tá aqui, ó. Esse número aqui, ó. PSI para quilograma-força. Aí eu tenho aqui que 710 PSI equivale a 49,913 kg-força por centímetro quadrado. Então, essa é a pressão que vai ser aplicada com esse diâmetro. Eu tenho que transformar esse diâmetro em área. A área de um sistema cilíndrico é π vezes r ao quadrado. Tá? 5,08 é o diâmetro. Tá? Então, a metade do diâmetro aqui é 2,54. 3,14 é o π, vezes 2,54 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta aí, eu tenho uma área de 20,06 centímetros. Então, eu tenho uma pressão de 49,913 kg-força por centímetro e uma área de 20,06. A força é a pressão vezes a área, porque a pressão é força sobre área. Nesse área estaria aqui embaixo, aqui, passa multiplicando. Então, a força é o produto dos dois, tá? 49,913 vezes 20 vai dar aproximadamente 1.000. Quilograma-força dividido por centímetro quadrado, que é esse aqui, vezes centímetro quadrado, aí corta centímetro quadrado, fica só quilograma-força. Então, vai ter uma força de 1.000 quilos, tá? Que vai a aplicação de uma força de 1.000 quilos nesse atuador. Ele é capaz de empurrar 1.000 quilos. Dentro ainda de conceitos, tá? A gente tem vários tipos de pressão. Tá? A primeira pressão que a gente fala é a pressão atmosférica. É aquela exercida pela atmosférica sobre a superfície da Terra. O que é essa pressão atmosférica? Sobre nós, tá? Na atmosfera aí, no ar, né? Tem vários gases, vários produtos que estão flutuando aí, e esses produtos são comprimidos para baixo e já exercem uma pressão. Essa é a pressão atmosférica. A pressão relativa, que a gente chama de pressão manométrica, é aquela medida com relação à pressão atmosférica. Então, todo lugar que a gente vai estar presente já tem a pressão atmosférica, cuja referência dela é ao nível do mar. Quanto mais a gente sobe, aí a gente tem uma determinada pressão, variação dessa pressão. Tá? A pressão absoluta é a somatória da pressão relativa medida e da pressão atmosférica. Tá? Então, a pressão absoluta é a pressão relativa mais a pressão atmosférica. E a pressão diferencial é o resultado da diferença entre duas pressões medidas. Isso significa o quê, Geraldo? Tá? Eu sempre vou ter uma pressão atmosférica.
quando um instrumento, você citou aí, Adriano, que você tem um manômetro lá medindo uma determinada pressão, num vaso de pressão lá, esse manômetro ele está indicando uma pressão relativa. É a pressão que está dentro do seu vaso de pressão comparada com a pressão atmosférica. Então, essa pressão é a relativa, tá? Tá? Você vai ter lá, por exemplo, você citou o número 5, né? 5 kg-força por centímetro quadrado, tá? Em relação à pressão atmosférica. E a pressão absoluta, tá? É o somatório da pressão medida mais a pressão atmosférica. Ou seja, a pressão absoluta que tem ali é aquele 5 mais a pressão atmosférica. Tá? Então, todo instrumento, quando ele vai medir aí, ele mede a pressão relativa. Ele sempre está olhando em relação à atmosférica. Pois não? Então, no caso, essa absoluta aí seria, no caso, igual a pressão de dentro do avião, quando você sobe, que está a pressão atmosférica, a pressão de fora, mais o resultado da pressão de dentro. Que aí, quando você desce, você sente que tampa o ouvido, que fica coisa, seria, no caso, essa pressão? Não, lá dentro ainda é uma relativa, né? Porque você Uhum. lá dentro do avião ainda vai estar eles tentam manter uma pressão normal, porque quando o avião sobe, a pressão lá dentro ela vai diminuir, entendeu? Então Uhum. Então, vai, porque aí diminui a pressão de dentro e tem uma pressão de fora empurrando, né? sim, ok, mas as pressões medidas vão estar em relação são a relativa. Uhum. A gente Ah, sei. precisa dessa pressão absoluta para quando a gente pensa em geração de vácuo. Uhum. Ah, sei. Ah, então é tirando o ar, no caso, pressão negativa. Sim, vai gerar uma pressão negativa. Tranquilo? Certinho. Ou pressão diferencial, quando a gente tem duas pressões que é comparar uma com a outra, como a gente usou para fazer a medição de nível. Tá? A nível, digamos aqui, de comparando aqui, ó, a gente tem a pressão atmosférica, essa primeira linha preta mais grossa aqui do mouse. A pressão relativa aqui é a pressão que o instrumento está medindo lá, menos a pressão atmosférica. Tá? E sem pressão nenhuma, que é o vácuo é a ausência de pressão, né? Tá? Então aqui a gente tem a pressão absoluta. Então o vácuo, pressão atmosférica está acima do vácuo, e acima da pressão atmosférica nós temos as pressões que a gente trabalha. E a pressão é absoluta quando é a pressão que a gente quer trabalhar comparada com o vácuo, que é ponto zero. O instrumento para medir pressão, né, o barômetro, experimento lá do Torricelli, né, é utilizado para medir a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela é o ρ vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. O ρ é a densidade específica do material, que no caso aqui é o mercúrio. Então, o que acontece? Ele tem uma ampola cheia de mercúrio, um recipiente cheio de mercúrio. Ele vai lá, tampa a parte inferior dele, enfia lá, destampa, permitindo que ela gere o equilíbrio aqui, ó, tá? A tendência, se essa parte de baixo tivesse com a atmosfera, seria o tubo esvaziar. Mas como ela está aqui dentro aqui, tá? Se tivesse aberto aqui em cima aqui, ó, tá? Se aqui em cima fosse aberto, ele ia descer todinho e equilibrar aqui. Mas como não está aberto, vai gerar um vácuo aqui, ó. Esse vácuo aqui vai me dar a relação dessa pressão. Então aqui a gente tem pelo experimento do Torricelli, tá? Que essa pressão que vai gerar aqui gera 760 milímetros, tá? Que é 76 centímetros de mercúrio, mercúrio é pesado, tá, gente? Para gerar um vácuo aqui, que é a pressão atmosfera. Então, gerou o vácuo para me ter a referência. Tá? Mais ou menos essa questão aqui, ó.
essa variação aqui de 76 centímetros. Ainda falando de pressão, existe uma lei que a gente chama de Lei Geral dos Gases, tá? Os gases, eles se comportam, tá? Eles conseguem, de acordo com pressão, volume e temperatura, eles têm um comportamento, tá? Sempre que, pela Lei Geral dos Gases, tá? A pressão vai estar em Pascal, o volume em metros cúbicos e a temperatura tem que estar em Kelvin, para ter uma relação matemática, tá? E aí a gente tem que, se ele sair de um estado para o outro, tá? Ele vai tá, em equilíbrio. Mas que estado é para o outro, Geraldo? Se, por exemplo, se aumentar se alterar só a temperatura aqui, tá? Essa equação aqui saiu com a temperatura tal e aqui saiu com outra temperatura, eu vou ter que equilibrar aqui, ó. Tá? Essa equação vai se equilibrar. Aí a gente tem as três condições citadas, né? Transformação isotérmica. Isotérmica é a mesma temperatura, né? Se eu não alterar a temperatura aqui, ó, a temperatura for a mesma, T1 foi igual a T2, eu tiro ele. Aí o que que acontece? A pressão 1 vezes o volume 1 vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2. Significa que se eu aumentar a pressão aqui, aumentar a pressão, para manter a equação em equilíbrio, tá? Eu tenho que diminuir o volume. Ok? Então, na mesma proporção que eu aumento a pressão, eu tenho que diminuir o volume. Então, nesse recipiente aqui, ó, a gente tem um determinado volume e uma pressão. Se a pressão dobrar, o volume cai pela metade. Mais ou menos desse jeito. Essa é a equação de Boyle-Mariotti, que é a equação isotérmica. A isobárica, bar é a questão de pressão, tá? É a lei de Gay-Lussac, tá? Mesma pressão, aí vem volume e temperatura, tá? Se eu aumentar o volume, ok, em mantendo a mesma temperatura, do outro lado, tá? A temperatura vai ter se aumentar o volume, vai ter que aumentar a temperatura também. Então, aqui eu tenho um volume e uma temperatura, tá? Se eu aumentar a temperatura, vai ter que aumentar o volume. Se eu diminuir o volume, tem que diminuir a temperatura. Questão da expansão, a proporção, tá? Aí eles têm aquela relação de proporção direta aqui. E na transformação isovolumétrica, ou seja, o mesmo volume, tá? Que é a lei de Charles, tá? Aí o volume é igual, não altera o volume, tá? Se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura. Se eu diminuir a pressão, diminui a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a pressão. Tem a questão das expansões, a equação vai direto. Tranquilo? Isso é, por que a gente precisa saber isso, Geraldo? Porque a gente tem que saber por que, por exemplo, o volume de um pneu altera quando altera a temperatura. Você colocou uma determinada pressão quando você calibrou o pneu, considerando que sua válvula está boa, tá, tá, tá boa, ela não teve vazamento de ar lá, tá? A variação da temperatura externa vai alterar o volume de um pneu, por exemplo. Tá? Aí você tem essa característica. E isso funciona igual o GLP, por exemplo, que tem o volume líquido, tem o gás, né? E o líquido, né? Que é mais pesado que o ar. Aí é medido assim também? Não, o gás, o GLP é gás liquefeito de petróleo, né? Então, Uhum, ele é um estado, na pressão que ele está lá dentro, ele é líquido. Quando eu abro uhum. para fora, aí ele tem a expansão e nessa expansão ele se torna gás. Aí é uma outra característica. Então, porque Tranquilo? aí ele se torna gás, mas em contato com ar, que é igual, por exemplo, tem um vazamento. Mas mesmo ele no ambiente, ele pesa e vai para o chão, né? Que ele
por exemplo, tem um vazamento de gás. Ele desce e fica no chão, ele não fica em cima. Não. Tem gás que é mais, que é mais leve, tem gás que é mais pesado que a atmosfera, mas a maioria dos gases são mais leves, Uhum. ok? Não, ok, então beleza. A maioria Uhum. dos gases são mais leves. Quando ele tem digamos, uma componente líquido ou algum sólido nele, né, que é fragmentado, aí ele tem uma massa maior, aí ele é mais pesado, mas a grande Uhum. maioria é mais leve. Uhum. Não, ok, beleza. Os medidores, tá? Dispositivo de medição de pressão, tá? Medidores por deformação do elemento elástico. Tá? Ou seja, para mim medir pressão, eu tenho que ter um elemento que vai perceber a pressão e conseguir transformar essa percepção da pressão em uma forma de medir, ou seja, em uma indicação. Tá? O princípio desse medidor, desse sensor, é o equilíbrio entre forças. A pressão exerce uma força sobre um componente elástico, cuja deformação exerce uma força contrária proporcional à deformação. A gente tem esse elemento aqui, ó, tá? Que é o medidor de deformação por elemento elástico, é o tubo de Bourdon, tá? O que é esse tubo? Olha, isso é um tubo, esse sistema aqui, ele é em C, tá? Ó, a pressão, tá? Entra aqui a ser medida. Esse tubo, ele é oco, vem até aqui e aqui ele é fechado. Então, como a pressão vai vir aqui, ele é um elemento em C, ele é um elemento elástico. Quanto maior a pressão aqui, vai ter uma deformação. A tendência é expandir aqui, ó. Esse pequeno movimento de expansão aqui, tá? Vai movimentar essa estrutura mecânica aqui, com a cremaleira, tá? Com braço de conexão, pivô, e vai deslocar o ponteiro. Então, esse manômetro que a gente tem ele aqui, ok? Esse manômetro aqui tem essa estrutura interna. Então, a pressão do gás que a gente está medindo entra aqui, faz a deformação do elemento lá dentro e faz o movimento do ponteiro movimentar. Esse é o mais comum, é o tipo C, tá? Que é esse aqui. A gente tem o tipo helicoidal, que é dessa forma aqui, mas também funciona, e o espiral, tá? O mais comum no setor industrial é esse aqui. Esse espiral é de muita precisão, ele é mais caro, usa muito em laboratório, tá? E o mais comum é esse aqui, tá? São instrumentos que foram criados, tá? Há dezenas, centenas de anos, tá? E são muito precisos e muito usados no sistema, mas eles são apenas indicadores, eles não vão funcionar num processo de automação, ele vai fazer a parte da indicação, ok? Que para automação eu tenho que transformar esse sinal no sinal de recurso da automação, que normalmente é um sinal elétrico. Aqui a gente tem o exemplo do tubo, quando colocou a pressão aqui, a pressão está em equilíbrio, aí ele vai deformando, vai entrando mais pressão aqui, e vai movimentando e fazendo essa estrutura. Internamente ele é desse jeito aqui, isso aqui é uma foto, ó. E a gente tem ele, tá, com um transitor de deslocamento variável linear, tá? Então, é a mesma coisa aqui, ó. A gente tem um sistema aqui, ó, que vai fazer o sistema de Bourdon em C, só que em vez dessa estrutura desculpa, essa estrutura mecânica aqui, tem um sensor aqui, que é um sensor de deslocamento variável linear, que é um transitor de eletricidade, tá? Ele pode estar alterando a resistência, ou um outro princípio elétrico, vai estar com uma fonte externa aqui, e aí ele já consegue transformar esse deslocamento no sinal elétrico. Aí já dá para fazer. Aí, nesse sistema aqui que a gente tem os manômetros digitais, por exemplo. A gente tem também um manômetro de diafragma, de membrana ou diafragma.
e o manômetro de Foley. Isso aqui é uma membrana, tá, gente? Ó. Então, o que acontece aqui? A pressão entra aqui e ela empurra. Isso aqui é uma borracha e ela consegue empurrar a haste e o movimento da haste, o movimento do ponteiro. Tá? O sistema por Foley, tá? A pressão aqui altera a estrutura do Foley aqui, que é tipo uma sanfoninha, que é uma membrana, né? Tem uma mola aqui que fecha o Foley, então a pressão tem que vencer a mola e o movimento do ponteiro. Mesma coisa aqui. Tá? Então, o elemento de recepção da pressão, a gente tem o tubo de Bourdon, aplicação, restrição, não apropriado para micropressão, para pressão muito pequena, tá? A faixa de pressão máxima de 100 kg força por centímetro quadrado, muita pressão, tá? 100 bar, 100 não, 1000 bar, tá? Diafragma é para baixa pressão, no máximo até 3 kg força. E o Foley em baixa e média pressão, no máximo até 10, ok? Então, essas pressões aí. Normalmente no setor industrial a gente vai estar aí com um tubo de Bourdon, ok? A menos manutenção, aí muito mais prático. Outras formas de medição de pressão, tá por tubos aí, tá? A característica aqui é o tubo em U, tá? Ele é um instrumento simples e mais barato, é constituído por um tubo de material transparente, geralmente vidro, curvado em forma de U, e fixado sobre uma escala graduada, que tem uma escala graduada, utilizada para medições de baixas pressões, de 2 metros de H2O ou 2 metros de mercúrio. Tá? É uma coluna pequena. Normalmente esses instrumentos são usados em laboratórios. Eu já fui em consultório médico que tinha um desse estilo aí, eles gostam muito dos mais antigos. Tá? Aqui a gente tem a pressão da atmosfera de um lado e a pressão a ser medida aqui, e você tem essa variação aí, tá? Exemplo de medição, né? Considerando que o fluido utilizado é água, tá? O rodo água é 1 grama por centímetro cúbico, tá? A pressão de 60 centímetros de H2O, considerando que o fluido utilizado é mercúrio, tá? O Rho é 13,62 gramas por centímetro cúbico, então a pressão é 13,62 vezes 60. Tá? Por que 60, Geraldo? Porque olha, deslocou aqui, ó, do 0 para o 3, do 0 para os 3. Então, o deslocamento aqui entre a pressão atmosférica e a pressão a ser medida é 3 mais 3. Tá? Aí vai. E aqui está, cada divisão é igual a 10 centímetros. Então, essa é a característica. Dispositivos de medição de pressão. Agora a gente vai falar já em relação à automação, né? A gente tem o sensor ou transdutor, é um elemento diretamente afetado pela variável de processo, é o elemento que a gente chama de elemento primário, ele que vai ter a capacidade de perceber a pressão e transformar em outra grandeza, normalmente voltada para a eletricidade para nós. O transmissor é um instrumento que mede a determinada variável e envia um sinal proporcional padronizado, tá? Quando a gente fala de transmissor, a gente já trabalha com padrão, né? Normalmente o padrão é o 4 a 20 mA, mas pode ser 0 a 20 mA, 0 a 10 volts ou outro sistema. Mas o padrão mais usual é o 4 a 20 mA. E ele transmite a um elemento receptor localizado a uma certa distância. O atuador, né, é o dispositivo que converte o sinal de controle em um sinal de atuação no processo, né, uma válvula de controle, alguma coisa. O conversor capta um sinal padronizado e o converte para outro sinal padronizado. Eu tenho um transmissor que é de 4 a 20, mas o meu processo funciona de 0 a 10 volts. Então, eu tenho um conversor de 4 a 20 para 0 a 10 volts, que vai fazer essa proporção linear. Tá? É um equipamento que faz isso. O transmissor de pressão, tá? Os medidores de pressão são desse jeito aqui. Ele é um equipamento que consegue medir a variável de processo por meio de um transdutor instalado internamente e fornecer um sinal de saída padronizado, 4 a 20 mA, tá? E pode ser ligado a redes industriais com protocolos de comunicação tipo HART, que é o 4 a 20 com sinal
misturado, field bus, profibus, entre outros. Esse aqui é a imagem de um transmissor, e esse aqui é o parametrizador dele, que é um sistema mais antigo que a gente chamava de pager, tá? Já comunica direto com ele, é um comunicador. Escolha de sensores de pressão, né? A escolha deve ter imunidade com outras variáveis de processo por meio de que atuará, por exemplo, temperatura, conferir nas especificações do fabricante. O sensor não deve afetar a variável medida, ou seja, ele tem que medir sem interferir. Um exemplo, a medição de tensão corrente através da colocação de resistor no circuito. Este não deve interferir na grandeza medida, tendo resistência desprezível em relação ao equivalente do circuito. Então, quem for medir a pressão não pode interferir no processo, ou seja, não posso fazer uma restrição de pressão para medir que eu vou estar, se eu fizer uma restrição de pressão, não, desculpa, restrição de vazão, eu aumento a pressão. Então, tem essas características. Tipos de medidores aqui, né? O transdutor, fita extensiométrica, tá? Chamado do inglês de strain gauge, tá? Ela mede a deformação elástica sofrida por sólidos quando são submetidos a esforço. Tá? É uma fita que você vai colocar no elemento sólido, quando o elemento sólido sofrer um esforço, ele vai deformar, e a deformação dele alterando essa fita, que vai alterar a característica elétrica dela. Ela é instalada na face do corpo que será submetido ao esforço, baseia-se no princípio da variação da resistência de um fio, mudando de suas dimensões. Ela trabalha desse jeito aqui, ó, condição normal, condição deformação. À medida que ela deformar aqui, ela vai aumentar a resistência. Temos o sensor de piezoelétrico, é um cristal, tá? Elementos piezoelétricos são cristais, como quartzo, turmalina, o titanato, que quando submetidos a uma determinada deformação elástica, se comprimir ele, esticar, produz internamente um potencial elétrico, gera uma tensão, causando um fluxo de carga elétrica em um circuito externo. A tensão produzida é proporcional à pressão aplicada, sendo esta uma relação linear, o que facilita a sua utilização. Então, a gente tem aqui um cristal, essa tensão que vai ser gerada não é a tensão do transmissor, tá? Ela é uma tensão assim, na ordem de alguns milivolts, que vai ser amplificada para comparar e converter para um nível que vai ser transformado em uma unidade de pressão. O sensor capacitivo, tá? Que é uma estrutura capacitiva. Eu tenho o processo aqui, ó. Esse aqui é uma lâmina, diafragma aqui e um diafragma do lado de cá, ok? Então, eu tenho materiais isolantes aqui. Então, quando eu tenho aqui uma alteração nessa pressão, esses diafragmas aqui se movimentam, aí ele consegue alterar a capacitância. Tem um circuito lá, que é um circuito oscilador, que consegue detectar essa oscilação da capacitância, transformar isso em um sinal elétrico proporcional à pressão. Os transmissores de pressão, esquemas de ligação, né? Então, aqui eu tenho um transmissor. Se eu for somente configurar um deles aqui, ó, ele fala ser usado sob medir. O configurador, que é um equipamento que fica normalmente para ligar ele aqui, pega uma fonte, normalmente 24 volts, precisa de um resistor de 250 ohms, nos manuais lá é de 250 até 1 kΩ, funciona, tá? O configurador vai ficar em paralelo com ele. Se o meu sistema tiver o transmissor e o atuador, que é um conversor de, por exemplo, aqui de corrente para pressão, tá? Observe que a fonte de alimentação, o resistor, o configurador, ele pega aqui, ó, tá? Depois do resistor é negativo e positivo, mas os dois aqui ficam em estéreo, ó. Eles trabalham por corrente, tá? Quando eu tenho vários elementos aqui de ligações de transmissores de pressão, tá? Aí eu tenho que verificar se eles formam uma malha. O transmissor controla o elemento atuador aqui, eles ficam em série. Se eles estiver tudo em paralelo, igual está aqui, tá? Isso aqui é uma rede Hart, tá? Aí eles
Então, informando, aí alguém aqui vai estar recebendo a informação via eles. Aí o configurador fica aqui, cada um deles aqui tem um ID. Esse ID vai de 1 a 15. Então, posso até colocar 15 em paralelo. Os sensores capacitivos, aqui tem uma imagem deles aqui dentro dessa estrutura, né? Eles têm linearidade, estabilidade, praticamente insensíveis à variação de temperatura, né? Que eu tenho os tubos capilares que vão pegar as pressões que eles vão estar medindo aqui, a placa do capacitor, o diafragma do sensor, tem um elemento de vidro ali, tá? O fluido de enchimento, que fica aqui dentro desse amarelo aqui, e o diafragma do processo, que é esse aqui, tá? Então, o diafragma altera aqui para alterar lá dentro na capacitância lá. Então, isso aí é muito eficaz esse processo, é um processo muito validado, esses transmissores capacitivos estão no mercado há dezenas de anos e tem uma precisão muito grande. A equação aqui, né, tá? A capacitância aqui são esses dados que a gente não faz essa conta, eles são transmissores inteligentes, então ele já converte e faz tudo para a gente só configura o instrumento, tá? Então, dentro desses esses equipamentos são inteligentes, a gente não precisa preocupar em transformar a unidade primária para a unidade que a gente quer medir. Isso já faz internamente. A gente já, se eu for trabalhar com pressão, eu já escolho na configuração se eu quero trabalhar lá em milímetro de H2O, milímetro de mercúrio, qualquer uma daquelas unidades de pressão que a gente pôs lá, ele tem toda aquela tabela que a gente fez lá, então ele consegue fazer essas conversões diretamente para a gente e informar na unidade que a gente quer trabalhar. Tá? Quando é para medir nível, o transmissor de pressão pode estar medindo o nível, a gente já faz a conversão direta. Aqui a gente tem os sistemas, né, para mostrar quanto que ele tem de eletrônica internamente nele, né? Então, um oscilador, o sensor está aqui, tem um oscilador, opa, isolação de sinal, o sistema aqui vai medir a temperatura aqui, tá? Sensor, e as memórias aqui, o ajuste local, isso aí já vai vir internamente, a CPU, Unidade Central de Processamento, a memória, grava os dados todos internamente, aqui ele tem o sistema HART, conversores, coprocessador matemático, um displayzinho que ele indica os valores aqui, e a saída. Então, tudo isso já fica interno dentro do transmissor. Aqui a gente tem o exemplo de um transmissor, esse transmissor está aqui, está com as válvulas de manifold aqui de compensação dele aqui já instaladas, normalmente não vem, tá? Só vem essa parte aqui, esse ponto aqui com esse parafuso de bujão aqui, é os pontos de conexão da pressão, tá? Ele pode ser conectado tanto de um lado quanto do outro, então como ele está com a válvula do outro lado lá, está usando o lado de lá. Esse diafragma do capacitor aqui, ó, dessa forma aqui, ele desmonta todinho, tá? Tá um circuito ressonante, a eletrônica dele está aqui dentro aqui, tá? Então aqui, ó, a gente tem esse da Smart LD 400 aqui, ó, aí desmonta e fica desse jeito aqui, ó. Através da modulação e demodulação de onda feita pelos circuitos eletrônicos, se obtém o sinal desejado na saída do transmissor. O sinal de saída que tradicionalmente é modulado entre 0 e 20 mA, se ele for um HART, por exemplo. E a gente tem transdutor de pressão relativa. A gente tem pressão diferencial, quando ele tem 2 pontos de medida, que é o caso desse cara aqui, ó, tem a PL e o pH aqui, e a gente tem sensores já com medição de pressão relativa. São sensores bem simples hoje, a gente trabalha bastante com eles, tá? Com essa parte de rosca aqui, você já conecta ele direto no ponto de medição. Então, aqui dentro tem um furo aqui do ponto de medição dele, tá? Seção, e aqui a conexão elétrica, tá? Esses sensores aqui. Esse já tem um conector por plug aqui, ponto de medição, ainda tem o sistema de indicador aqui, ó. Aqui já tá, mostra aqui a célula capacitiva aqui, tá? De medição, e ele é rosqueado no processo aqui. E aqui as conexões elétricas. Então, esse aqui é capacitivo, esse peso elétrico,
Esse aqui é peso resistivo. Tá? Selo remoto, tá? Acho que eu falei de selo com vocês lá na medição de nível, né? Tá? O selo remoto é composto por uma conexão com o diafragma e uma conexão capilar com o fluido. Então, aqui eu tenho o transmissor e as unidades de selo. Tá? O que é o selo, Geraldo? Eu tenho aqui, ó, uma parte sensitiva à pressão, ó, tá? Esse diafragma aqui, ok? Esse diafragma aqui, ele não vai estar conectado direto com o transmissor. Ele vai estar com um dispositivo que vai levar aqui, ele tem um outro produto aqui que é o selo, tá? Que pode ser um fluido, um líquido qualquer, não qualquer, bem definido, eu tenho que definir e tem que ter a densidade dele, através dessa mangueira do capilar aqui, vai conectar no transmissor. Qual a vantagem de estar usando o selo, Geraldo? O fluido do processo ele vai estar em contato com o selo e não vai estar em contato com o transmissor. Então, essa é a grande vantagem. Tá? Se o fluido do processo agredir, ele vai agredir o selo, mas não vai agredir o transmissor. Então, é muito mais fácil eu adquirir um selo que seja imune à agressão do fluido do processo, a ácido, o que seja, variação de temperatura brusca, do que adquirir um transmissor específico para aquela condição. Aí eu pego um transmissor normal e uso um selo para ele. É muito mais prático, mais barato e mais seguro para o processo. Então, quando a gente usa o sistema de selo, a gente leva a pressão. Então, ele vai ter um sistema aqui que vai transmitir aquela pressão até o transmissor. Bem simplesinho assim. Aplicação de selo remoto. O selo é montado para transmissores de pressão manométricos e diferenciais, tanto faz. Quando utilizado em aplicações alimentícias, as conexões são sanitárias, tem essa vantagem também. Os modelos de níveis também são utilizados. As aplicações típicas do selo remoto como transmissor são para fluido de processo corrosivo, para fluido de processo viscoso ou com sólidos em suspensão, tá? Que aí ele não no capilar, que é essa mangueira que vai chegar até o sensor, ele não vai ter fluido do processo ali, ele só vai no sensor. Aí, como o sensor, a membrana dele pode ser maior aqui, ela fica imune, tá? Fluido do processo com possibilidade de sedimentar, de ter segmentos, cristalizar ou solidificar, processos que exijam facilidade de limpeza. Então, fica muito mais fácil, tá? Para trabalhar com o selo, nessa condição aí. Dúvidas, perguntas, falem comigo. Ficou claro para vocês? Função do selo. Sim, acredito que sim, ficou tranquilo. Para mim também ficou tranquilo, professor. Valeu, Adriano, Valdeci, Marcelo. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, então eu vou encerrar a gravação aqui para não ficar gravando aí, ok? Ok, professor. Boa noite. Não, Boa ok. noite. A Descanso. dúvida mesmo, ela segue mesmo, é só na hora do exercício, que agora a gente entendeu, né? E dependendo da pergunta, é que cria a dúvida, né? Aí, se tu parecer dúvida na hora de resolver lá, você dá uma captura de tela e manda mensagem para mim que a gente tenta responder tranquilamente. Beleza, Adriano? Não, ok. Sem problema. Valeu, professor. Obrigado, hein? Falou, tudo de bom para você. Galera, muito obrigado pela participação, tá? Lembrando que tem 2 atividades para fazer até o dia 10, então fica atento. Tentem fazer, quaisquer dúvidas, vocês mandem mensagem para mim, fiquem à vontade. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado por tudo e até a semana que vem, tá? Vou encerrar a gravação aqui, mas estarei aqui na sala aqui se precisarem de mim. Tranquilo? Boa noite para vocês.